Olá, gente linda, gente amada, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Muito feliz com Jesus na minha vida. Eu sou a Tida Ferreira e gostaria de convidar vocês a meditar comigo numa palavra que se encontra em Atos 16:16, que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, ela clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Apresentando-os ao magistrado, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unidas contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo dado-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Podemos perceber aqui nessa palavra que todas as vezes que alguém se dispõe a fazer algo da parte do Senhor, ele é perseguido, é injustiçado, às vezes sofre as consequências da sua escolha, mas o Senhor nunca deixa o servo dele sozinho. Podemos ver aqui que os discípulos estavam indo fazer aquilo que o Senhor havia mandado, aquilo que Jesus tinha mandado que fizessem, estavam indo à oração. E todas as vezes que nós criamos um propósito, que nós estamos num propósito orando, buscando a presença de Deus, as perseguições, tudo que é ruim, todo o reino do mal levanta contra a nossa vida, a ponto de sofrermos as consequências disso. Olha como o diabo usou essa moça para afrontar os discípulos de Jesus. Ele falava na boca dela que eles eram homens de Deus, que pregavam a salvação, mas no sentido de afrontar. E Deus permitindo que isso acontecesse para que aquela moça recebesse libertação. O propósito do Senhor nessa situação toda, o Senhor permitiu que o diabo usasse essa moça para que ela recebesse libertação, porque a partir do momento que o diabo começou a usar a boca dela para provocar os discípulos, para falar coisas, o Senhor fez com que os discípulos se voltassem, como Paulo voltou, e orou, mandou que o diabo saísse dela, e ele saiu. Aquela moça precisava da libertação. Por isso, às vezes, o Senhor nos permite coisas que nos perturbam, coisas que nos afrontam, coisas que nos aborrecem no meio da caminhada, porque o Senhor quer libertar aquele que está envolvido nessa situação, aquele que se tornou a arma que o diabo usa contra nós. Então precisamos perceber que muitos gritos que nós ouvimos de afronta, na verdade não são afrontas, são caminhos que o Senhor usa para poder nós orarmos, para poder pedir a Deus em favor daquelas pessoas. Muitas vezes os espinhos que nós encontramos no trabalho, em casa, na família, em todos os lugares que nós caminhamos, são pedidos de socorro através daquela situação. E nós precisamos entender esses gritos, precisamos agir não com violência, precisamos aprender a agir com amor, precisamos, ao invés de revidar com ofensa, com maus tratos, precisamos dobrar nossos joelhos e orar, pedir a Deus em favor daquela vida. Com certeza ela é valiosa para o Senhor, como a nossa vida também é.
Então todos precisam de salvação. E os meios que Deus usa nem sempre são os meios convencionais, de forma comum, normal. Às vezes o Senhor nos leva por caminhos que vamos encontrar pessoas pedindo socorro e são caminhos diferentes daqueles de costume. Precisamos entender isso para que Deus possa usar a nossa vida para nós socorrer outras vidas, para ser direcionadas à presença do Senhor. Toda atitude gera uma consequência. Nós sabemos que uma ação gera reação. Aquela atitude de Paulo, de libertar aquela moça, de orar a Deus para que Deus libertasse aquela moça daquele espírito maligno, ela causou a libertação da moça e a prisão de Paulo e Silas. Quantas vezes nós oramos pedindo ao Senhor para abençoar, para libertar, para fazer um milagre na vida de alguém, e nós também estamos precisando de um milagre. Quantas vezes nós passamos por isso? Porque o Senhor usa a nossa vida para fazer na vida do outro aquilo que às vezes nós precisamos que alguém faça por nós. Paulo foi preso, Silas foi preso. A ação deles em favor da vida da moça, deixando-se usar por Deus, causou-lhes muito sofrimento. Outra situação que me chama a atenção aqui é que às vezes nós, no meio do sofrimento, numa situação desagradável, às vezes estamos vivendo de uma forma que nós não queríamos viver, não queríamos passar por aquela situação. Aí começamos a murmurar, começamos a desistir da adoração, desistimos do nosso culto a Deus. E o Senhor não quer que nós comportemos dessa forma. Precisamos tomar o exemplo de Paulo e Silas, e lá no meio da tribulação, as algemas prendendo as mãos, os pés atados a um tronco, e mesmo assim eles adoravam a Deus, e mesmo assim eles não murmuravam, porque eles sabiam que a causa daquilo tudo era a libertação da moça. E aquilo valia muito para eles. Às vezes nós sabemos que o nosso sofrimento está gerando vida eterna em alguém, está gerando salvação em alguém, mas nós não queremos passar por aquilo, não queremos ficar longe da nossa zona de conforto, não queremos passar pelo deserto em favor de ninguém. Não podemos sofrer as consequências daquilo que seria libertação de outras pessoas. Precisamos deixar Deus trabalhar em nós, criar em nós um amor verdadeiro, um amor tão grande quanto o de Jesus, que morreu por todos nós lá na cruz. Nós precisamos sacrificar a nossa vontade, sacrificar os nossos desejos, sacrificar a nossa boa vida, em função de muitas vezes passar pelo deserto, mas saber que ali o Senhor é conosco e está trabalhando a vida de outras pessoas. Deserto não significa falta da presença de Deus, não significa que estamos no pecado, não significa que estamos em desobediência. Muitas vezes o deserto da nossa vida vai trabalhar a vida de alguém, vai servir de exemplo, vai transbordar a vida de outros. E Paulo e Silas estavam ali, sofrendo as consequências, sentindo dores e louvando a Deus, porque aquilo ali havia levado salvação, havia deixado uma pessoa liberta. Isso sim, deixava o coração deles alegre com Deus, mesmo em meio a dores e o sofrimento. E nós precisamos aprender isso de Deus. Outra situação notável é que não foi só a moça que ficou liberta. Quando Paulo e Silas estavam ali e louvando ao Senhor, as portas da cadeia abriu, E o carcereiro muito apertado, o carcereiro nervoso, queria se matar quando percebeu que as portas haviam aberto, que eles poderiam ter fugido. E Paulo disse a ele: não faças tal, porque nós estamos todos aqui. Olha o quanto Deus trabalha quando nós estamos louvando, adorando, quando estamos glorificando a Deus no meio da dificuldade.
Quando nós mantemos o nosso relacionamento de cristão verdadeiro, de imitador de Cristo, a nossa oração, o nosso louvor surte efeitos tremendos. A oração, o louvor de Paulo e de Silas provocou a abertura daquelas cadeias. E o nosso louvor, a nossa adoração abre portas também. Basta que nós nos mantemos na posição de adorador, de buscar o Senhor mesmo em meio às lutas e às dificuldades. Aquele gesto de Paulo e Silas moveu o coração de Deus, trouxe salvação ao carcereiro, à sua casa, a família dele foi batizada, a família dele alegrou-se porque pôde servir a Deus de forma verdadeira. Deus usou essa situação, usou a prisão de Paulo e Silas para trazer liberdade espiritual, para trazer libertação àquela moça, ao carcereiro e à família dele. E podemos imaginar quantas mais outras pessoas foram libertas das cadeias do diabo por causa daquela situação, porque viram o poder de Deus. Paulo e Silas experimentaram mais uma vez o poder de Deus e eles puderam ver a glória de Deus ali naquele lugar. Precisamos deixar Deus usar nossas vidas para poder resplandecer na vida de outros, porque é assim que o Senhor deseja. Quando nós deixamos Deus cumprir o propósito dele nas nossas vidas, nós podemos perceber que a mudança no quadro de vida daquele que assim o faz. Nós podemos perceber o quanto a situação muda. Ali naquele lugar, Paulo estava preso, com certeza com fome, precisando, de socorro, de apoio. E no meio daquele caos, daquela situação toda, Deus preparou aquele carcereiro para receber a salvação, receber vida eterna através da palavra de Paulo e Silas, da palavra de Deus. E Deus usou aquele carcereiro para servir a eles, para poder cuidar das feridas, do machucado, isso ainda na condição de preso. O Senhor fez com que esse homem preparasse uma mesa, alimentasse, deu-lhes apoio, e eles foram cuidados, bem cuidados. Ei, significa que quando estamos no deserto, por causa da palavra de Deus, por causa da nossa vida entregue nas mãos de Deus, significa que nós vamos ter suprimento, que nós vamos ser cuidados, que não vai faltar nada. Significa que nós vamos ter providência para cada situação. Nós às vezes pensamos no meio das dificuldades que estamos sozinhos, que não vai ter socorro, mas tem socorro sim, da parte de Deus. Ele providencia tudo para que nós possamos viver aquele momento sem perder a nossa fé, sem perder a nossa comunhão. Às vezes o que nós precisamos é somente confiar, nós só precisamos colocar à disposição de Deus, porque o resto Ele faz. No meio do deserto tem alimentação, tem cuidado, tem limpeza das feridas. Quantas vezes o Senhor quer usar a situação para nos modelar, para limpar, para curar nossas feridas, para alimentar a nossa alma, e nós recusamos, porque nós achamos que sofrimento não é para cristão, nós achamos que sofrer não é de Deus. Sofrer é de Deus sim. Às vezes sofrimento também provém de Deus para poder mudar o nosso caráter, educar-nos espiritualmente, mudar o nosso quadro, mudar a nossa situação, para que nós possamos reconhecer o amor de Deus, o cuidado de Deus em todo lugar onde estivermos. Muitas vezes, se tivermos uma situação favorável, é difícil para reconhecer isso. Às vezes Deus nos leva a lugares diferentes, em situações diferentes, para que nós possamos experimentar essa comunhão com Ele. Quando lemos esse texto até o fim, vamos perceber que Paulo foi liberto, mandaram um recado lá para o carcereiro para poder soltar Paulo e Silas. Mas eles se recusaram, sabe por quê? Porque eles tinham consciência que estavam na presença de Deus, tinham consciências do agir de Deus naquela situação toda. E aqueles que humilharam, aqueles que fizeram aquilo acontecer,
tiveram que ir lá pessoalmente para soltar, para libertar, ainda ouvir de Paulo mais um pouco. Às vezes nós achamos que estamos sendo perseguidos, e às vezes até somos perseguidos mesmo, mas há uma recompensa para tudo isso. O manter na presença de Deus nos traz recompensa. O manter na obediência traz recompensa. E aquele que nos humilha vai ver nós sermos exaltados. Mas não é exaltado por humano, não. Porque o ser humano nada tem para oferecer um ao outro, mas sermos exaltados por Deus, que cuida de nós em todo lugar. Às vezes não somos vistos, não somos enxergados, às vezes nos humilha, nos pisa, só porque nós somos servos do Deus Altíssimo. O diabo acha que vai apagar a nossa chama, que vai apagar a nossa luz, que vai nos deixar jogados num canto. Mas não, Deus nunca vai abandonar o servo dele, e no mesmo lugar onde formos humilhados, é ali que seremos exaltados. Não porque somos bonzinhos, não porque somos merecedores, mas porque o nosso Deus é fiel, é poderoso e justo. Que nós possamos aprender com essa história, com esse acontecimento na vida de Paulo e Silas, e sermos mais humildes, sabermos que o Senhor é Deus na nossa vida, que é provedor, que é libertador, que faz segundo a vontade dele, mas nunca nos deixam sozinhos, e que onde quer que nós estivermos, sempre vamos estar protegidos, não vamos ser provados além daquilo que nós suportamos, porque o nosso Deus conhece a nossa estrutura, sabe até onde nós conseguimos ir, sabe até onde nós podemos chegar, que nós possamos confiar que toda prova é passageira, mas a prova vem para que nós possamos passar por ela e sermos aprovados pelo nosso Deus. Porque é assim que o Senhor nosso Deus quer que nós caminhemos na presença dEle. Que Ele venha ser o nosso socorro, a nossa fortaleza em todo tempo e lugar. Um grande abraço.